Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos que vamos então ao nosso simulado, né? Então vamos aí à correção do nosso primeiro simulado focado no TJ Rio, beleza? Então aí o nosso site professordesterror.com.br é sempre bom a gente registrar aqui, tá legal? De vez em quando lá visite o nosso site. Show de bola, então vamos lá, simulado, é o nosso primeiro simulado para o TJ Rio. A gente não abarcou todos os assuntos previstos no edital, tá? No conteúdo programático do edital. A gente só colocou aqui as 20 questões dos assuntos que a gente já estudou. Então a gente está no ponto de controle 3, né? Então, só para a gente lembrar, a gente teve o primeiro sábado com o ponto de controle 1, aí a gente passou para você o que você ia estudar durante a semana. A gente depois fez o outro sábado, o ponto de controle 2, em que eu passei para você os outros assuntos a serem estudados ao longo da semana, mais a revisão. No sábado passado, a gente fez o ponto de controle 3, em que eu passei para vocês o conteúdo que deveria estudar, mais a revisão, lembra? Tranquilinho. Para agora, como a gente falou, agora a gente vai então fazer as questões focadas nos assuntos estudados. Então vamos lá. Até agora, nessas 3 semanas, então a gente já estudou esses assuntos aqui. Show? É isso que nós temos então do conteúdo programático do TJ Rio. Show? E aí, só para lembrar, e é muito importante a gente observar isso, a banca FGV, ela retratou aqui o conteúdo que normalmente a banca Sebrasp cobra, né? Porque o concurso anterior foi banca Sebrasp. Então foi lá, a banca FGV foi lá e pegou o mesmo conteúdo, só isso. Mas tome cuidado, a banca FGV tem a sua peculiaridade de cobrança. Então na parte de compreensão de texto, reconhecimento de tipo e gênero textual é diferente da forma que a banca Sebrasp, por exemplo, cobra. Tá legal? Então nós temos outros elementos que a gente deve estudar também. Por isso que esse conteúdo programático foi estudado por essas aulas aqui. Da aula 2 à aula 17, pulamos algumas ali. Lembra? Então em cada ponto de controle a gente foi inserindo essas aulas para você então estudar. Então no primeiro ponto de controle a gente estudou até gênero textual. O ponto de controle 2, nós estudamos até marca de textualidade e a coerência, e depois, no ponto de controle 3, a gente inseriu então verbo, locução verbal e assim por diante. Show? Então só para vocês observarem. Banterrua, esse conteúdo aqui, marca de textualidade, não está previsto no conteúdo programático. A banca FGV cobra, independente do conteúdo do edital. E é por isso que os nossos alunos têm acertado todas as questões de português da banca FGV. E você estará neste hall, ok? Esta é a ideia. Beleza, então, aqui está o gabarito do nosso simulado, tá? Então, o nosso simulado, ele pegou parte dos assuntos, a gente não pegou todos, não. Só esse conteúdo dessas aulas aqui, este conteúdo aí do edital, tá legal? No próximo simulado, a gente vai inserir aquilo que a gente já tiver andado, encaminhado, a mais a gente vai colocando mais assuntos. Show? Esta é a nossa ideia, então. Então já fica o convite já para o próximo simulado, tá legal? Outro detalhe muito importante, nós temos o grupo focado no TJ Rio. Se você não faz parte ainda do nosso grupo, então mande mensagem para a Nayara. A Nayara é a que está aqui no grupo de atendimento, tá? Então mande mensagem para ela para você então entrar no nosso grupo. Show de bola? Todos os alunos então estão aí no nosso grupo, então é importante que você entre no nosso grupo do WhatsApp. Show de bola? Tranquilinho? E é por lá que a gente sempre passa as mensagens, coloca as questões diárias para vocês resolverem também, lembra? Show de bola! Então vamos que vamos? Vamos lá, vamos pegar então aqui a primeira questão. Com base na frase de um concurseiro, agora eu estudo para a prova, só não se pode depreender. Então vamos aqui analisar. Bora, agora eu estudo para a prova. Note aqui que esse modalizador agora, ele marca para a gente uma mudança de comportamento. Antes ele não estava estudando, agora ele vai estudar. Concorda comigo? Olha, agora eu estudo para a prova. Beleza, então neste caso aqui o agora marca uma mudança de comportamento. Antes não estudava e agora ele vai estudar. Concorda comigo? Beleza, então vamos lá. Só não se pode depreender. Então nós temos 4 alternativas corretas e uma está errada. Vamos encontrar essa errada aí. Letra A decisão tomada pelo enunciador no momento da fala. Há uma decisão aqui, ó. Agora eu estudo. Então simboliza pra gente que antes ele não estava estudando, mas agora ele vai estudar, correto? Então cabe sim a decisão dele de passar a estudar para a prova. Sim. O comprometimento recente com a preparação para a prova.
Há um comprometimento recente. Agora eu estudo. Antes não estava estudando, agora ele vai estudar. Então ele passa a ter um comprometimento, e é um comprometimento recente, agora. Está vendo? Beleza, então a gente consegue entender isso sim numa boa. C. Mudança de postura em relação ao comportamento anterior. Antes ele não estava estudando, agora ele vai estudar. Então houve sim uma mudança de postura. O advérbio agora, esse modalizador, ele marca justamente para a gente essa ideia de que antes não estava estudando, agora ele vai estudar, ok? Então a gente percebe essa mudança de postura em relação ao comportamento anterior. D. Que o pronome eu explicita o caráter subjetivo. Cara, pronome pessoal, a marcação em primeira pessoa, mostra pra gente o caráter subjetivo. Tá legal? Expressivo, subjetivo. E pessoal do enunciado. Pessoal, porque ele está colocando em primeira pessoa. Sim, tranquilo. Então realmente cabe aqui essa interpretação. Se de repente você tinha ficado na dúvida nas alternativas anteriores aí, agora vamos observar a alternativa E. Note que a gente mostrou aqui que o modalizador agora, o advérbio agora, marca para a gente uma mudança de postura, ok? Antes, então, se é uma mudança de postura e agora ele vai passar a estudar, isso é sinal de que ele não estava estudando antes. Então vamos lá. Só não se pode depreender que o enunciador já estudava para a prova, mas sem resultados concretos. Então, aqui, o que a gente vai perceber? Agora eu estudo para a prova. O que nós temos aqui? Antes ele não estudava. E agora ele vai estudar para a prova, correto? Então, falar que ele já estudava para a prova, isso vai contra o que nós temos aqui no comando da questão, nessa frase, ok? Literalmente, nós temos, olha, agora eu estudo para a prova. Não, Terror, eu tinha entendido que ele colocou aqui para gente que agora ele estuda para valer. Antes ele estava estudando mais ou menos. Isso é uma interpretação até possível, mas como você tem alternativas a serem eliminadas, porque você percebe que alternativas A, B, C e D, elas realmente cabem aqui numa boa. Mas essa daqui, como ele colocou, agora eu estudo, é sinal de que antes não estava estudando. Ah, Terror, mas aí é a ideia de que antes ele não estava estudando tanto assim. Então, antes ele podia até estar estudando, mas sem resultados concretos. Aqui, a ideia é o verbo estudar. Então ele marca pra gente o quê? Agora eu estudo. É sinal de que antes ele não estava estudando. Basicamente isso. Então, por eliminação, a gente chega à alternativa E. Tá legal? Gente, esse critério, essa estrutura, eu copiei da banca FGV. Eu não quero ficar criando coisa nova, não. Eu quero espelhar o que a banca FGV cobra. E é exatamente assim que a gente observou nas questões que a gente trabalhou ali das máximas conversacionais, e é justamente essa depreensão por conta do advérbio. Show? Então cuidado com isso e sempre trabalhando por eliminação de alternativas, tá? Cuidado com isso. Olha só, outra questão típica da banca, a gente viu isso na aula de acentuação gráfica, então fica ligado, principalmente no comando da questão, que muitas vezes a pessoa não entende o comando da questão. Olha só, a palavra que só pode ser empregada com acento gráfico é Terror. Até, a preposição até, ela só pode ser empregada com acento, tá legal. Mas se você tirar o acento, essa palavra deixa de existir? Terror, essa palavra é até. Não tem ate, não. Será que não tem, não? Olha só o verbo atar. Eu ato, tu atas, ele ata. Ok. Como é que fica o presente subjuntivo? Ah, rapaz, talvez eu ate, tu ates, ele ate. Talvez você ate, você reate. Ah, então existe o verbo atar no presente subjuntivo, então nós temos talvez ele ate. Pronto. Então existe a palavra sem o acento. Estudará, futuro. Se eu tirar o acento, vai ficar como? O pretérito mais que perfeito do verbo estudar. Ele estudara, ok? Ah, sim. História. Se eu tirar o acento aqui, Terror, vai virar o verbo historiar na terceira pessoa do presente indicativo. Eu historio, tu historias, ele historia. Existe o verbo historiar, tá? Então fica ligado. Então existe sim. Saía. Se eu tiro o acento, vai ficar saia. Vira o substantivo saia. Então existe essa palavra. Agora, frequência não tem jeito. Não existe o verbo frequenciar. Eu frequencio, tu frequencias, ele frequencia. Não existe o verbo frequenciar. Então, neste caso, só cabe o substantivo frequência. Não tem como tirar esse acento. Então, a alternativa é que a gente marca. Tá legal? Questão típica da banca FGV. Fica ligado nisso. Outra também típica da banca.
Trabalhando agora as marcas de textualidade, a coesão, tá? Cuidado com isso. Então, olha só, nas opções a seguir, há termos destacados que são referidos de forma diferente na continuidade do texto. Então, são as formas de referência que a gente estudou na aula de coesão, tá? Vamos lá. Marca de textualidade, coesão. Assinale a opção em que essa referência é feita por um termo geral. Então, o que se quer aqui? A gente tem marcações em negrito, as palavras em negrito. Então, essa segunda palavra tem que ser um termo geral. Tá legal essa ideia? Então, profissionais é geral em relação a professores? Machado de Assis é geral em relação a autores consagrados? Meio de transporte é geral em relação a carro elétrico? Ela é geral em relação à honestidade? Permite é geral em relação a microscópio? É isso que foi pedido aqui. Ah, Deus, show de bola. Então, vamos então aqui analisar. Veja, a segunda palavra tem que retomar a primeira de valor geral. Se eu falar assim para você, cara, os professores estão reclamando assim, assim, assado. Esses profissionais estão certos em reclamar. Veja então que eu coloquei esses profissionais estão retomando professores. E aí, profissionais é geral em relação a professores, mais específico, certo? Show. Mas será que é isso que tem aqui na alternativa A, que é uma pegadinha? Se você marcou, toma cuidado. Os professores participaram da reunião, mas diversos profissionais discordaram das decisões. E aí, quando eu falo diversos profissionais, eu não estou falando somente de professores, são vários outros. E aí, neste caso, profissionais não está retomando professores. Não está. Está ampliando para mais profissionais. Então, profissionais aqui não é elemento de coesão de professores, não está retomando professores. Agora, se fosse assim, os professores participaram da reunião, mas esses profissionais discordaram das decisões, aí sim, os profissionais, os professores, retomando professores. Mas aqui são diversos profissionais, outros profissionais, tá legal? Então, neste caso, não retoma. Então, fica fora a alternativa A. Alternativa B, em vez de termo geral, foi um termo específico. A literatura brasileira possui autores consagrados, entre eles Machado de Assis. Então é específico, não é geral, ok? Machado de Assis é um termo específico e retoma autores consagrados. Show? Beleza. Então fica fora a alternativa B. C. Comprei um carro elétrico recentemente. Esse meio de transporte, meio de transporte retoma carro elétrico. E meio de transporte é um termo geral, em relação a termo elétrico é um termo específico. Alternativa C que a gente marca. Show? A honestidade deve orientar nossas ações, pois ela é um elemento de referência. Tranquilo, mas só que é um pronome, não é um valor geral. Então é simplesmente um pronome que está retomando. Tá legal? Então, nos elementos de coesão, nós vimos, ele pode retomar o referente, pode ser um pronome, pode ser uma palavra de valor geral, uma palavra de valor específico, assim por diante. Lembra? Então, pode ser um sinônimo, né? Essa é a ideia. Então, neste caso, é um pronome. Fica fora a alternativa D. O microscópio é essencial em laboratórios, pois permite. Então, aqui o verbo não retomou literalmente microscópio, não tem valor geral. Mas dá para subentender a elipse como sujeito do verbo permitir. Não é? Então, o verbo permitir, sim, ele faz referência a microscópio, porém, ele não tem valor geral. Houve uma elipse aqui, ok? Uma omissão de uma palavra facilmente subentendida. É elemento de coesão, tudo bem, mas não é de termo geral. O termo geral está em meio de transporte, alternativa C. Tá legal? Se caiu nessa pegadinha, cuidado nas próximas, né, nas próximas questões, quando você for trabalhar em cima de coesão, muito cuidado com isso. Show de bola? E também nos nossos próximos simulados, tá? 4. Assinale a opção que apresenta o texto que deve ser incluído entre os narrativos. Cara, o que vai caracterizar o texto narrativo? É o encadeamento de ações, principalmente ações no passado. Né? Então você vai contar uma história de alguma coisa, de alguém e tal. Então você tem ali as várias ações do passado que o personagem foi executando. Lembra? Ah, sim, o fulano fez isso, depois fez aquilo, depois fez aquilo. Então há um encadeamento temporal das ações. Tá? Assinale a opção que apresenta então o texto que deve ser incluído entre os textos narrativos. A praça central era ampla, arborizada, cercada por prédios antigos. Isso aqui é uma frase típica da descrição, é um texto descritivo aqui.
Considero equivocada a ideia de que provas difíceis selecionam melhor os candidatos. É uma opinião de alguém. Então, ele entra no texto dissertativo argumentativo. Eu considero, é opinativo, fica fora. Quem semeia ventos colhe tempestades. Essa é uma máxima, né? Então, é um texto expositivo, basicamente isso. D. O sinal abriu. Olha o verbo no pretérito perfeito. Olha a primeira ação. O sinal abriu, o pedestre atravessou, apressado, e em seguida o carro avançou. Então veja uma sequência das ações, típico de texto narrativo, do pretérito perfeito. Show? Belezinha. O rio apresentava águas turvas e margens irregulares. Então dá para a gente perceber que é uma descrição, uma caracterização do rio. Por isso, é um texto descritivo, alternativa D de dado é a correta. Show? Bora lá. Questão 5. Esta questão, eu busquei de 3 questões da banca FGV cobrando verbo, tá? E aqui só para a gente perceber esse estilo de cobrança, beleza? É a parte, então, que a gente vai notar dos morfemas, tá? Os elementos que formam a estrutura do verbo, tá? Beleza, então vamos lá. Assinale a opção correta sobre as marcas de flexão presentes na palavra sublinhada em você canta músicas que nem conhece. Então veja que eu tenho aqui o verbo cantar na terceira pessoa do presente indicativo, o verbo conhecer na terceira pessoa do presente indicativo. Então o verbo cantar. Qual é o radical do verbo cantar? Cante. Eu tenho a vogal temática A. A gente diz então que é o tema, né? É basicamente isso. Então cante mais o A, que é a vogal temática. Tranquilo. As formas verbais sublinhadas não apresentam vogal temática? Apresentam. Inclusive, elas marcam para a gente a primeira conjugação, que é com a vogal temática A, e a segunda conjugação, que é a vogal temática E. Então apresentam sim vogal temática, fica fora. Isso na aula de emprego de tempo e modo verbal, a parte estrutural do verbo eu mostro para você. Lembra? Tranquilinho. B. As formas verbais sublinhadas apresentam radical, sim, que caracteriza a marca do modo. Qual é o papel do radical? Ele traz para a gente a base semântica da palavra, do verbo, no caso. Tá? Então, do verbo cantar. Tá? Então, neste caso, cante é a base significativa da palavra. Por isso que, de repente, eu posso trabalhar agora colocando a vogal O. Canto, virou um substantivo. Mas a base é cante. Tem relação com a música, correto? Ah, sim. Então, o radical não marca modo e tempo verbal. Ele, na realidade, marca o sentido da palavra, tá? Então fica fora aqui. C. As formas verbais sublinhadas não apresentam desinência modo temporal. No presente indicativo, a gente não tem a desinência modo temporal, tá legal? Principalmente na terceira pessoa. Basicamente, o que nós temos? Radical mais a vogal temática. Então não apresentam desinência modo temporal, nem desinência número pessoal. Neste caso, a terceira pessoa, a omissão da desinência marca justamente a terceira pessoa. Por quê? A primeira pessoa, eu canto. O marca a primeira pessoa, a desinência número pessoal. Tu cantas. O S marca a desinência número pessoal, a segunda pessoa. Ele canta, a ausência da desinência número pessoal justamente marca a terceira pessoa. Opa, então eu gostei dessa alternativa C aqui. Vamos à frente. A primeira forma verbal, que é cantar, canta, está flexionada na primeira pessoa do singular? Não, na terceira. Ele canta. Eu canto, primeira pessoa. Ele canta, terceira pessoa. Então fica fora por isso, não é a primeira pessoa. A segunda forma verbal sublinhada está flexionada na terceira pessoa do singular. Sim, do presente do indicativo e não do subjuntivo. O presente subjuntivo do verbo conhece, conhecer, é conheça. Talvez ele conheça, ok? Por tudo isso, nós observamos a alternativa C como a correta. Show? Beleza. Vamos pegar aqui um texto, e aí se pede o seguinte, ó, esse texto então a gente vai usar para as questões de 6 a 9, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a intenção comunicativa do texto? Moçada, então a intenção comunicativa, a gente então está falando aqui sobre tipologia textual, tá legal? Tipo textual, houve uma intenção comunicativa. A intenção é argumentar e persuadir, a intenção é expor a diversidade de pensamento, a intenção é informar, é narrar uma ficção ou é descrever? Então vamos aqui observar a ideia do texto. Veja, o texto foi veiculado em El País. Então aqui a gente vai perceber
que é uma comunicação, né, feita, é o país, é um jornal, né? Opa, então um periódico, um jornal, está aqui. O presidente da ultraliberal União da Política Real, Janusz Mike, partidário do endurecimento do Código Penal e porta-voz incansável da luta contra a delinquência na Polônia, protagonizou ontem um episódio próprio de uma película do famoso Agente 007. Película, de um filme, né, do famoso 007. O político polonês prendeu pessoalmente 2 ladrões. Opa, eu tinha visto anteriormente, Terror, falando lá sobre narrar uma ficção. Está contando alguma coisa que aconteceu, mas não é ficção não, ele falou que aconteceu realmente, né? Ah, sim, está contando alguma coisa pra gente. Show de bola, vamos lá. O incidente teve lugar no centro de Varsóvia. Quando desceu do ônibus em que viajava, Janusz Mike se deu conta de que 2 indivíduos que tinham estado no ônibus com ele lhe haviam roubado o telefone celular. Rendeu-os, mas como os 2 ladrões tentaram fugir, ele mesmo iniciou a perseguição pelas ruas de Varsóvia até efetuar a prisão. Vamos lá. Quanto ao gênero textual, isso aqui é uma notícia. Está num jornal, é o país, isso é uma notícia. A notícia, ela conta pra gente alguma coisa. Ah, sim, Terror. Ela pode narrar alguma coisa pra gente, ela vai informar a gente, trazendo pra gente uma narrativa, correto? Então ela narra informando, é essa a ideia. Ok, mas aqui foi colocado, narrar uma ficção? Não é ficção, é realidade. Tá? Beleza, tranquilo. Expor diversidade de pensamento? Não está colocando vários pensamentos, fica fora também. Não está argumentando, não está querendo persuadir ninguém a fazer alguma coisa, ok? Show de bola. E não simplesmente está descrevendo algo, colocando somente as características, está colocando ações ali. Então veja, a gente tem ali as ações que ele realizou, então tem trechos narrativos, para quê? Para informar. A intenção comunicativa da notícia é informar, marcando o gênero textual notícia. Tá legal? Então nós temos aqui a informação é a base, a intenção comunicativa. Um jornal tem a intenção de informar. Concorda comigo? Beleza, então alternativa C é a correta. 7. Assinale a opção que melhor sintetiza a ideia central do texto. Então vamos entender aqui. Esse texto, qual foi a ideia central dele? Qual a intenção aqui? A gente já viu a intenção comunicativa que foi informar. Tá legal, Terror. A intenção comunicativa é informar. Então vamos voltar aqui. Vamos aqui observar. Olha só. O presidente da ultraliberal União da Política Real, Janusz Mike, partidário do endurecimento do Código Penal e porta-voz incansável da luta contra a delinquência na Polônia, protagonizou ontem um episódio próprio de uma película do famoso Agente 007. Então, veja só, ele fez uma ambientação pra gente, uma apresentação aqui da ideia, mas a base principal que a gente tem que entender realmente vem da sequência. Ele falou primeiro que o presidente, então, ele protagonizou ontem um episódio próprio de uma película. Tá legal. Que episódio foi esse? O político polonês prendeu pessoalmente 2 ladrões. Pronto. Cara, a ideia central da informação eu percebi aqui. Ele quer mostrar pra gente que o político polonês prendeu pessoalmente 2 ladrões. Isso é algo próprio de uma ação de cinema e tudo mais, né? É algo diferente realmente. O próprio político prender, né, pessoalmente 2 ladrões. O incidente teve lugar no centro de Varsóvia, aí ele foi colocando algumas características pra gente, né? Quando desceu do ônibus em que viajava, aí vai mostrar pra gente como se deu o fato, né? Ele se deu conta de 2 indivíduos que tinham estado no ônibus com ele e haviam roubado o telefone celular. Rendeu-os, mas como os 2 ladrões tentaram fugir, ele mesmo iniciou uma perseguição pelas ruas de Varsóvia até efetuar a prisão. Então o trecho principal é o político polonês prendeu pessoalmente 2 ladrões, o que não é natural, né? Não é natural. Então vamos lá, agora voltando para a questão 7. A opção que melhor sintetiza a ideia central do texto é: a defesa do endurecimento das leis penais na Polônia tem origem em experiências pessoais. Isso extrapola a informação do texto. O texto não trouxe isso. Olha, com base nisso, várias pessoas passaram a fazer. O texto não falou disso. Fica fora. Um político polonês age de forma incomum. É natural um político, ele mesmo, né, fazer aquilo. Capturar pessoalmente os responsáveis por um furto do que foi vítima. Opa! Exatamente aquela ideia colocada que a gente viu aqui, ó. O político polonês prendeu pessoalmente 2 ladrões. É exatamente isso que a gente percebe aqui na alternativa B de bola.
Vamos para C. A criminalidade urbana em Varsóvia exige ações diretas? Então, exige que se faça isso? Não, o texto não falou isso. Foi algo incomum ali. Tá legal? Essa é a ideia. O episódio vivido por Janusz Mike comprova a ineficácia do sistema policial polonês? Não comprova nada, é um caso acontecido. A gente não tem maior abrangência disso para dizer que realmente comprova a ineficácia do sistema, ok? A atuação política de Janusz Mike é marcada por atitudes espetaculares e cinematográficas, isto é, ele sempre faz algo em comum. O texto não traz isso, a gente não sabe disso. Então fica fora também por extrapolar a informação do texto, ok? 7, então, alternativa B de bola. 8. Sobre a significação ou a estruturação do texto 1, assinale a afirmativa correta. Eu vou voltar ali ao texto para a gente observar. Veja bem, a palavra próprio pode ser substituída por mesmo, mantendo-se a correção gramatical e o sentido. Veja, a palavra próprio é um pronome demonstrativo de valor reflexivo, né? Por exemplo, eu próprio fiz isso. Isto é, eu mesmo fiz isso. Ah, Teor, realmente. Ele mesmo fez aquilo. Ele próprio fez aquilo. Beleza, então, se estiver nesse valor reflexivo, cabe sim trocar próprio por mesmo. Mas, será que é assim que nós temos lá no texto? Vamos voltar aqui, ó. Próprio, aqui está. Vamos limpar a tela aqui, ó. Será que eu posso trocar próprio aqui por mesmo? Olha só. Ele protagonizou ontem um episódio típico de uma película do famoso Agente 007. De um filme típico, né? Então, típico de um filme do famoso Agente 007. Mesmo de uma película, não. Então, só voltar aqui e você já percebe que não dá para trocar um pelo outro. Então, já sabe, fica errada essa afirmação, não cabe essa troca. B. Os verbos desceu, viajava, deu e rendeu têm o mesmo referente. Então, vou ter que voltar aqui. Acabei não colocando no próximo slide aqui o próprio texto aqui, tá? Então, vou ter que voltar lá. Então, desceu, viajava, deu e rendeu. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos lá. Então, quando desceu, viajava, deu, rendeu. Essa é a ideia, né? Desceu, viajava, deu, rendeu. Só confirmar aqui direitinho. Desceu, viajava, deu e rendeu. Tem o mesmo referente? Então, as ações foram realizadas pela mesma pessoa? Vamos, então, aqui conversar, observar aqui. Olha só. Então, veja bem. O político polonês prendeu pessoalmente os 2 ladrões. O incidente teve lugar no centro de Varsóvia. Quando desceu do ônibus, isto é, o político, né? Ele desceu do ônibus em que ele, o político, viajava. Então, que é quem? Janusz Mike. Então, vamos lá. Quando desceu do ônibus em que viajava, quem? O Janusz Mike. Tá legal? Então, ele desceu do ônibus em que ele viajava. Então, o Janusz Mike se deu conta de que 2 indivíduos que tinham estado no ônibus com ele lhe haviam roubado o telefone celular. Então, ele, o Janusz Mike, rendeu-os. Ok, então o Janusz Mike é a mesma coisa aqui de político polonês. Tá legal? Show de bola. Então, deu para a gente perceber aqui que essa oração adverbial antecipada, essa estrutura adverbial antecipada, ela se antecipou, mas o sujeito está explícito aqui, ó, Janusz Mike, beleza? Então, nessas 2 orações aqui ficam subentendidos, fica subentendido referente a Janusz Mike. Então, quando Janusz Mike desceu do ônibus em que Janusz Mike viajava, Janusz Mike se deu conta de que 2 indivíduos tinham estado no ônibus com ele e lhe haviam roubado o telefone celular. Janusz Mike rendeu-os, mesmo referente. Tá legal? Então deu para a gente perceber aí a alternativa B de bola como a correta. Tranquilinho? Um detalhe. As formas tinham estado e haviam roubado estão flexionadas em tempos verbais diferentes? Não. Veja só a formação do tempo verbal. Pretérito mais que perfeito composto. Ele é constituído de verbo ter ou haver no pretérito imperfeito indicativo. Tá legal? Mais particípio. Então, quando nós tivermos o verbo ter ou haver, no pretérito imperfeito indicativo, mais o particípio, eu tenho certeza que é o tempo pretérito perfeito composto. Tá legal? Pretérito mais que perfeito composto, desculpa. Então, tinham estado e haviam roubado. Então, mesmo tempo verbal, não são tempos verbais diferentes. Tá? Beleza, letra D. O político polonês é um recurso de coesão catafórico, pois antecipa o referente posterior. Veja aqui comigo, o que é
o tempo, o recurso de coesão catafórico. O anafórico, então vamos colocar aqui, por exemplo, político polonês, tá? É anafórico quando ele retoma a palavra anterior. Tá legal? Ele é catafórico quando ele projeta o recurso, né? Projeta o referente posteriormente. Então vamos analisar ali essa expressão político japonês, político polonês, japonês não. Vamos lá então, limpando a tela aqui, o político polonês, não é japonês não, terror. Vamos lá então. O presidente da ultraliberal União da Política Real, Janusz Mike, citou aí o referente. Partidário do endurecimento do Código Penal e porta-voz incansável da luta contra a delinquência na Polônia, protagonizou ontem um episódio próprio de uma película do famoso Agente 007. O político polonês, quem é? Janusz Mike. Então é um recurso anafórico e não catafórico, não projetou, tá legal? O referente. Por isso, nós notamos também que está errado. A palavra catafórico aqui que houve erro, tá? Show de bola. O pronome lhe em lhe haviam roubado, ele é possessivo? Nem precisamos voltar lá. O pronome lhe, ele é um pronome pessoal, mas com valor possessivo. Ele não é um pronome possessivo, meu, seu, teu e assim por diante. Tá legal? Então a gente percebe que a alternativa B de bola realmente é a correta. A questão 9 agora. Veja bem, a questão 9, ela cobra a prosódia. Então, se você estudou a nossa aula de acentuação gráfica pela videoaula, tem lá um videozinho sobre prosódia. Se estudou pelo livro eletrônico, tem lá a partezinha também que a gente trata da prosódia. Isto é, a gente perceber a sílaba tônica correta da palavra. Tá legal? E aí, eu chamei a atenção dessa questão aqui, porque a banca tem gostado de cobrar essa prosódia. Por isso eu coloquei tanto na videoaula quanto no livro eletrônico, tá legal? Então, palavras como recorde, muito cuidado. Muita gente pronuncia como recorde, mas não, é recorde. Ela é uma palavra paroxítona. É gratuito, não é gratuito. É gratuito. Então é uma palavra paroxítona e o U é o tônico, tá? É a vogal tônica. Gratuito, ok? Show de bola. É rubrica e não rúbrica. Então é uma palavra paroxítona. Muita gente fala errado mesmo. Rúbrica, mas o correto é rubrica. Cuidado. E a gente, muitas vezes na linguagem falada, a pessoa fala assim, é ruim, hein? A gente pronuncia como o monossílabo tônico, mas está errado. Isso é tipo da linguagem coloquial. Na realidade, a pronúncia correta é ruim. Então é uma palavra oxítona. Tá legal? Cuidado com isso. Bom, vamos lá. A gente não fala recordê. Então não é uma palavra oxítona. Então logo de cara a gente elimina a alternativa A. Recorde. Ela é uma palavra paroxítona. Ok, certinho. Não é recorde, é recorde. A gente pronuncia gratuito. É uma palavra paroxítona. Ok. A gente tem que pronunciar rubrica e não rúbrica. Ela é uma palavra paroxítona. Ok. E aí nós temos a palavra ruim. Não, não é ruim. É ruim. Ela é uma palavra oxítona. Então nós observamos aqui, ó, palavra oxítona, alternativa B de bola é a correta. Gostei disso aí, terror. Show de bola. Letra C. Não é recorde, então não é proparoxítona. Não é recorde, então não é proparoxítona. Aqui, recorde, paroxítona, ok. Gratuito, paroxítona, ok. Rubrica, paroxítona, ok. Ruim, monossílabo tônico? Não é ruim, tem que ser ruim, ok? É uma palavra oxítona, como a gente mostrou aqui. Não é monossílabo tônico. Por isso, a gente confirma a alternativa B de bola como a correta. Tranquilo? Indo à frente, questão 10. Assinale a opção em que a frase apresenta um caso típico de intertextualidade. Errou? Intertextualidade. Então você cita a frase de alguém, cita a fala de alguém, faz referência a alguém. Isso é intertextualidade, ok? Então você coloca a fala de alguém, a frase de alguém num texto seu. Essa é a ideia. Então, vamos encontrar essa frase do caso típico de intertextualidade. Olha só. A leitura constante amplia o vocabulário e melhora a capacidade de argumentação. Então, alguém afirmou isso. Pronto. Tá legal? Pode ter sido eu mesmo que afirmei isso. Pronto, acabou. Então, a gente não tem a intertextualidade. O estudante cansado fechou o livro e decidiu retomar os estudos no dia seguinte. Também nós não temos nenhum elemento que marque aí uma fala dentro da outra. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
Então você tem aqui o discurso direto, a citação direta, versos que ainda ecoam na memória coletiva brasileira. Então, vamos observar aqui que nós temos um verso da literatura brasileira, correto? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, essa é a fala, é o verso no poema. E alguém retira esses versos. Ele informa que ó, são versos. Isso aí não é meu, não. São versos. Então, a gente tem aí já exatamente a intertextualidade na citação direta. Então, a alternativa C é que a gente tem que marcar. Depois nós temos a alternativa D. O professor explicou alguma coisa, então a gente simplesmente está relatando alguma coisa que aconteceu. A aprovação exige disciplina, foco e planejamento ao longo da preparação, também é uma declaração, simplesmente. Não há aí nenhuma marca de intertextualidade. Tá? Então a gente viu a alternativa C. 11. Em cada alternativa, a locução adjetiva está seguida de um adjetivo após a barra. Assinale a opção em que o adjetivo apresenta valor semântico equivalente ao da locução adjetiva, empregada na frase. Terror, poxa, mas eu não estudei adjetivo. Aqui, basicamente, é a carga semântica. A gente perceber a semântica. E é o que a banca pode trazer para você, mesmo não tendo lá prevista a classe de palavra adjetivo. Tá? Não tem no conteúdo programático, mas a banca pode cobrar isso. Então vamos lá. Ele vive em uma casa de madeira. Uma casa de madeira. Nem sempre a locução adjetiva a gente consegue trocar por um adjetivo. Normalmente consegue, mas nem sempre é assim, né? Então ele vive em uma casa de madeira, pré-fabricada. Errou. O que é uma casa pré-fabricada? O que significa então esse adjetivo pré-fabricado? Significa então que ele é fabricado num determinado lugar, e ele é levado, ele é pré-fabricado. E tudo é levado para aquele lugar da instalação. Isso é a pré-fabricação. Tá legal? Uma casa de madeira, ela pode ser pré-fabricada ou não. Então, o fato de ser de madeira não significa que sempre será pré-fabricada, ok? E nem sempre a pré-fabricação significa que é de madeira. Então, eu não posso colocar aqui, neste caso, como sendo o mesmo valor. Isso fica fora. B. Ele demonstrou um comportamento de criança. Se é um comportamento de criança, é um comportamento infantil. Se ficou na dúvida antes, aqui ficou mais fácil. Né? A decisão de última hora. O que é decisão de última hora? Repentina, de uma hora para outra. Surpreendeu a todos. Não é precipitada. A precipitação é aquilo que acontece antes. Essa decisão foi de última hora. Né? Foi até atrasado. Né? Então não é precipitação. Tá? Essa é a ideia. O chefe pediu um relatório de linguagem técnica. Uma linguagem técnica, ela pode ser entendida como uma linguagem formal? Sim. Então veja, a linguagem técnica é sinônima de linguagem formal? Não. Por quê? A linguagem formal é aquela que dá conta da norma culta. Está de acordo com a norma culta, né? Dentro dos princípios gramaticais. Isto é a linguagem formal. Então, se eu falar linguagem formal, linguagem culta, sim, são sinônimas. Agora, a linguagem técnica não se quer dizer que é uma linguagem formal. Às vezes, na linguagem técnica, tem alguns jargões próprios da área. Eu não posso dizer que esse jargão vai fazer parte da linguagem formal. Tudo bem? É lógico, na linguagem técnica a gente pode perceber, sim, linguagem formal, mas assim como outra linguagem também. Tá? Então, neste caso, formalidade não necessariamente é a linguagem técnica. Então, não cabe. Formalidade significa a palavra, a expressão de norma culta. Aí sim, tá? A linguagem culta. Então fica fora também. O escritor possui uma memória de elefante. É uma memória volumosa. A memória é a ideia de volume na memória, uma grande memória, tudo bem, mas uma memória volumosa, da ideia de volume, algo concreto, que não cabe para memória. Concorda comigo? Então não cabe, né? Então a memória é muito boa, né? Seria essa a ideia, não de ideia de memória volumosa, por isso que não cabe. E aí, se você ficou na dúvida em qualquer uma delas, viu a letra B, ficou mais prático, né? Então a alternativa B de bola é que a gente marca. A gente tem aqui o texto 2, a gente tem que se dar conta basicamente disso aqui, ó. Se beber, não dirija. Show? Essa é a ideia, se beber, não dirija. Então, com base nisso, sobre a propaganda se beber, não dirija, avalie as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta. Eu copiei isso daqui de um comando de questão da banca e essas alternativas também estão trazendo mais ou menos aquilo que a banca colocou, tá? Então não inventei nada aqui. Vamos lá. Sobre a propaganda se beber, não dirija,
Avalie a sentença a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. O enunciado tem caráter informativo, pois apenas descreve um fato. Ele apenas descreve um fato? Não, ele está orientando. Não faça isso se você beber. Nessa condição, não faça isso, está orientando. Não é simplesmente um caráter informativo, apenas descrição de alguma coisa. Fica fora. B. Trata de um texto narrativo, não está contando uma história. Né? Ele é injuntivo. Né? Não está tratando de uma história. Fora. O enunciado apresenta valor injuntivo. Olha, se beber, não dirija, não faça isso, pois orienta o comportamento do destinatário por meio de uma ordem ou recomendação. Sim, não dirija. Nessa condição, não dirija. Alternativa C. Texto é injuntivo, né? Tipologia textual. D. A frase possui um sentido conotativo, isto é, figurativo. Beber e dirigir são empregados em linguagem figurada? Não, é beber e dirigir, literalmente. Tá? O texto busca apenas persuadir o leitor por meio de argumentos racionais e dados. Não tem dado estatístico, não tem número aqui, não tem argumentos aqui. Não faça isso e pronto, ok? Então fica fora. Alternativa C que a gente marca. Tá? 13. O poeta brasileiro Ferreira Goulart certa vez afirmou: a arte existe porque a vida não basta. Dessa frase só não é possível afirmar que. Então aqui também eu copiei essa frase aqui, a banca tem colocado algumas vezes ao longo, né, de vários anos eu tenho percebido que a banca tem colocado essa frase para interpretação. Então a gente trabalha em cima de interpretação dessa frase também, tá? O poeta brasileiro Ferreira Goulart certa vez afirmou: a arte existe porque a vida não basta. Dessa frase só não é possível afirmar que. Então é legal a gente trabalhar esse tipo de questão, que ela, de 4 alternativas corretas, então essas alternativas, essas 4 alternativas que você vai perceber, poxa, tem relação ali com o texto e tal, ela te ensina a interpretação dessa frase. Ela te ajuda na interpretação. E uma vai destoar. Então veja só. O que o cara quis dizer, cara, o Ferreira Goulart, né, um poeta, ele disse assim: a arte existe. Por que a arte existe? Porque a vida não basta. Então, só viver da forma como a gente vive, né? Só isso não basta, tem que ter arte, tem que ter criatividade, e assim por diante. Então, o valor da vida para a vida dele, o valor para a vida para ele, o valor está na arte. Ele é um poeta por conta disso. Show de bola. Dessa frase, só não é possível afirmar que há uma relação de causalidade entre a existência da arte e a insuficiência da vida. Então, para ele, a vida só ela é insuficiente. Por isso, há uma necessidade da arte. Uma relação de causalidade. Veja, a causalidade é a relação de causa e efeito. Tá legal? Mas não precisa ser nessa mesma ordem. Então, o que a gente percebe? A arte existir é a consequência. E qual é a causa? A vida não bastar. Isto é, a insuficiência da vida. Então, há uma relação de causalidade aí. Eu consigo perceber causa e efeito. Sim. Indo à frente. B. A frase sugere que a arte surge como forma de complementar as limitações da experiência humana. Olha, só isso, só a vida não basta. Uma insuficiência aqui na vida para mim. Por conta disso, eu tenho que me complementar. Eu me complemento com o quê? Por meio da arte. Cara, realmente. Eu passo a completar o sentido da vida para mim inserindo a arte. Sim, tem a ver. Não dá para a gente depreender isso? Dá, cara, eu gostei dessa ideia aí. Vamos à frente. A frase apresenta linguagem de caráter filosófico reflexivo. Sim. Por que filosófico? Porque ele traz a reflexão de algo. Porque querer algo além de simplesmente viver. É essa a ideia. Então tem um aspecto filosófico. Tem um fundo filosófico reflexivo aí. Né? D. O enunciado tem sentido literal, dispensando interpretação subjetiva, não. Aqui você interpreta o seguinte, olha, a ideia da insuficiência da vida, por isso a arte ela é importante, né? E aí tudo que envolve a arte, por isso eu não posso simplesmente marcar o sentido literal, a literalidade, a vida não basta. Como é que a vida não bastar? Eu tenho que marcar algo a mais. Eu tenho que complementar esse sentido por meio figurado. Concorda comigo? Não é simplesmente um sentido literal. Eu não dispenso a subjetividade. Por quê? Eu tenho que entender que esse cara é um poeta. E aí ele vê a vida das pessoas como algo
muito natural, muito normal. Ele precisa complementar isso. Então, para ele, a arte existe para ele porque a vida só não basta, só isso não basta. Né? Então, neste caso, não dá para a gente completar isso, entender isso apenas no sentido literal, de a vida não bastar, de a arte existir. Concorda comigo? É mais, é sublime. Né? É essa a ideia. Por isso, a gente percebe que não se dispensa a interpretação subjetiva. A gente complementa esse sentido, ok? Tanto assim que a gente percebeu, a alternativa B, por exemplo, essa ideia de sugerir que a arte surge como forma de complementar as limitações da experiência humana. Limitação de experiência humana porque a vida não basta. Olha aí. Olha, neste caso aí, a interpretação subjetiva sendo necessária para a gente conseguir entender isso, está vendo? Então a gente vê que a alternativa D de dado é errada. A construção permite leitura associada à condição humana. Sim, ele está falando da vida não bastar, a condição nossa de vida, ok? Ah, sim, terror. Então a alternativa D de dado é aquela que não é possível afirmar, não é possível depreender desse texto. 14. Vejamos então aqui o seguinte, né? Assinale a alternativa em que o gerúndio está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, muito cuidado com isso, tá? A banca, ela pode sim cobrar uma questão sobre o emprego do gerúndio. Então, na nossa aula de locuções verbais, eu mostro para vocês qual é o emprego correto do gerúndio. Então, o gerúndio, numa locução verbal acurativa, então tem um aspecto durativo, então está bem empregado. Então, estou estudando, tá? Então, marca um aspecto de desenvolvimento da ação, ação durativa, certinho. E quando há uma oração reduzida de gerúndio, muito cuidado, tá? Pelo seguinte, a banca FGV ela gosta muito de explorar isso. Qual que é o normal? Nós normalmente usamos assim, uma oração reduzida de gerúndio, em que a ação do gerúndio é posterior, temporalmente posterior à ação da oração principal. Esse é um uso informal, que é condenável pela norma culta. E a banca FGV trabalha muito em cima disso. Numa oração reduzida de gerúndio, ou a ação do gerúndio é anterior à ação da oração principal, ou ela é simultânea, não posterior. Cuidado, tá legal? Vamos então treinar isso aqui nesta questão, a questão 14, tá? Então, olha só. O aluno entregou a prova saindo da sala em seguida. Então, veja, a ação aqui do gerúndio, nessa oração reduzida de gerúndio, ela é temporalmente posterior à ação da oração principal, que é entregar a prova. Então, primeiro ele entregou, depois ele saiu. Neste contexto, não cabe a oração reduzida de gerúndio. Eu tenho que colocar o conectivo aí. O aluno entregou a prova, depois saiu da sala. Em seguida, saiu da sala. Não vou poder colocar aqui o gerúndio, tá? Porque é uma ação posterior, olha em seguida aqui. A letra B também, olha. O réu foi condenado, recorrendo decisão logo depois. Veja, ele foi condenado e depois, em seguida, ele recorreu da decisão. Então, neste caso, esta ação da oração reduzida de gerúndio, ela é posterior à ação, temporalmente posterior à ação da oração principal. Então, está também condenado. Condenável este emprego, tá? Letra C. O palestrante encerrou a apresentação, respondendo às perguntas do público. O problema aqui é posteriormente. Porque marca que ele encerrou a palestra e, depois de finalizar a palestra, é que ele passou a responder. E não que a palestra ali continha as respostas na própria palestra. Porque se não tivesse aqui o posteriormente, olha, se fosse assim, ó, o palestrante encerrou a apresentação respondendo às perguntas do público. Isto é, enquanto respondia às perguntas do público, daria, não daria? Porque aí seria, simultaneamente, ele estava encerrando a apresentação e respondendo às perguntas. Mas a pegadinha, né, o problema aqui é o quê? Colocou posteriormente. Significa que a ação de responder às perguntas foi depois de encerrar a apresentação. Aí a gente percebe erro. Tá legal? O palestrante encerrou a apresentação e respondeu às perguntas do público. Aí sim, não cabendo então aqui o gerúndio, a redução de gerúndio, tá? D. O técnico analisou os dados, redigindo o relatório ao final do processo. Veja, ele analisou os dados e só depois de ele analisar os dados é que ele redigiu o relatório, correto? Então, neste caso, deu para a gente perceber. Redigindo o relatório ao final do processo, você então sabe que é uma ação posterior, temporalmente posterior, ao técnico ter analisado os dados. Então, se é uma ação posterior, também é equivocado o emprego do gerúndio, tá? O técnico analisou os dados, em seguida, redigiu o relatório ao final do processo. Tudo bem. Letra E.
O professor explicou o conteúdo utilizando exemplos práticos. Como ele fez para explicar o conteúdo? Ele, ao mesmo tempo, foi utilizando exemplos práticos. Então veja, os exemplos foram os meios utilizados durante a explicação. Aqui, então, dá para você perceber que utilizar exemplos práticos é uma ação simultânea a explicar o conteúdo. Eu poderia, inclusive, aqui colocar o enquanto, para ficar mais prático, olha. O professor explicou o conteúdo enquanto utilizava exemplos práticos. Aqui é o excelente emprego do gerúndio, de uma oração reduzida de gerúndio. Então fique ligado que a banca adora cobrar isso, tá? 15. Uma das marcas de textualidade é a coerência, a lógica. Tá legal? Entre as frases abaixo, assinale aquela que se mostra coerente. Então se pede a coerência. Então essa questão é bem didática, vai te auxiliar bastante, e ela é típica da banca FGV e ela vai cair no seu concurso, mesmo não estando previsto diretamente, tá? Justamente a coerência, tá? No seu conteúdo programático. Mas isso cai porque a banca faz isso, ela coloca sempre esse conteúdo. Então vamos lá. A gente então tem aqui 4 alternativas com incoerência na frase, tá? E uma está plenamente racional, coerente. Então vamos lá. O serviço de emergência é disponível só com 24 horas de antecedência. Veja, se é um serviço de emergência, não pode haver uma antecipação. Concorda comigo? Ó. Serviço de emergência é disponível só com 24 horas de antecedência. Não. Eu não posso pedir esse serviço de emergência com 24 horas de antecedência. Aí não vai ser um serviço de emergência. Isso é incoerente. Concorda? A informática veio para resolver problemas que não existem. Eu sei que é típico da gente falar sobre isso, né? Pô, quer resolver no serviço problemas que não existem. Na realidade, não existem problemas, então você questiona se há problema ou não. Mas o que importa aqui é a literalidade. Olha só, a informática veio para resolver problemas que não existem. Se os problemas não existem, então ela não resolve. Então, se ele falou que resolve problemas, eles têm que existir. Concorda comigo? Aí, quando eu coloco que não existem, há uma contradição aí. Resolver problemas, se há problemas, significa que eles existem. Se eu coloco que não existem, há uma contradição. Por isso, a gente tem aqui uma incoerência. Tá legal? É lógico, muitas vezes a gente usa uma frase aparentemente incoerente para a gente dar sentido a outra ideia, uma expansão de sentido e tal. Aqui a gente entende que na realidade não havia problema, mas a gente tem que interpretar a literalidade, tá? Então, vamos lá. Alternativa C. Um contrato verbal não vale o papel em que está escrito. Cara, se o contrato é verbal, não está escrito em lugar nenhum. Concorda comigo? Então, neste caso, também há uma incoerência. Tá? Todas as frases aqui eu retirei de vários concursos da banca FGV, essa relação de incoerência. Tá? Todas aqui, eu não inventei nada aqui. D. Pessoas persistentes começam seu sucesso onde os outros terminam com fracasso. E é realmente, né? Quando você vê, por exemplo, uma crise, então muita gente acaba fracassando por conta da crise. Legal. Muita gente ganha dinheiro justamente naquele limite. Acaba comprando coisas muito baratas, empresas baratas e passa a ter sucesso. Então, pessoas persistentes começam o seu sucesso onde os outros terminam com fracasso. Então vai ter menos competitividade, muitas pessoas fracassando, aquelas outras pessoas que foram persistentes, elas começam a ganhar dinheiro. Então, ela é muito lógica, principalmente na área de marketing, na área empresarial, né? Então a gente observa isso na área econômica, acontece muito isso. Então ela é altamente coerente. Eu mataria por um prêmio Nobel da Paz. Nesse caso, veja bem, né? Se é um prêmio Nobel que é da paz, cara, não cabe matar, né? Se mata, não tem como ganhar o prêmio Nobel da Paz, fala a verdade. Por isso, a gente observa que a alternativa D de dado é a coerente. Temos o texto 3, e se pede o seguinte aqui, ó. Quanto à tipologia textual, esse segmento é do tipo. Qual é a tipologia aqui? E aí eu copiei da forma como a banca cobra, eu não estou criando nada, estou copiando estilos, tá? Basicamente isso, eu mudo o texto, mudo uma coisa ou outra, mas eu não quero ficar criando coisas, mas eu procuro sempre espelhar o que a banca efetivamente cobra, tá? É lógico, você vai perceber aqui que as questões não são exatamente iguais às da banca, não são exatamente as questões da banca, mas eu estou reproduzindo, cotando uma aqui, outra ali, assim por diante, para justamente tentar aproximar bastante da banca, tá? Então, olha só, quanto à tipologia, esse segmento do texto é do tipo publicitário, propagandístico, informativo, didático, preditivo.
Então vamos analisar aqui o seguinte. Nos próximos anos, a inteligência artificial deverá transformar de forma significativa o mercado de trabalho. Funções repetitivas tendem a ser automatizadas, enquanto profissões ligadas à análise de dados, programação e criatividade ganharão maior destaque. Caso governos e instituições de ensino não invistam em qualificação profissional, é provável que aumentem os índices de desempenho estrutural e desigualdade social. Então, qual é o tipo de texto aqui, Terror? Olha, a gente vai perceber que nos próximos anos a inteligência artificial ela deverá transformar. Ele está prevendo que isso aconteça. É provável que aumentem. Ele está prevendo que isso aconteça. Se ele está prevendo, tentando prever algo futuro, então é um texto preditivo. A gente estudou isso em gênero textuais. Lembra? Então, nossa aula de texto preditivo, nossa aula de gênero textuais, a gente trabalhou os textos preditivos. A gente mostrou para você a diferença do texto publicitário para o texto propagandístico. Importante você analisar qual deles é para fomentar a venda e ter lucro, qual deles é informativo, traz informação, presta serviço. O texto informativo, aquele que vai trazer as informações para nós, ok? Sem cunho argumentativo. O texto didático, aquele que ensina. Então, na nossa aula de gênero textuais, muito importante você treinar comigo nessa aula aqui, tá? Esses gêneros textuais, eles caem em prova. Texto 4, vamos observar aqui o seguinte. Sobre a significação ou a estruturação do texto, assinale a afirmativa incorreta. Vamos achar a incorreta aí. Letra A. No segundo período, o pronome deste está mal empregado, pois retoma termo referente do período anterior. Então veja, vamos analisar aqui. Se eu emprego o recurso anafórico, a retomada de uma informação anterior, eu tenho que retomar pelo pronome esse, essa, isso. Então eu tenho uma informação aqui recuperada. Né? Então eu falo lá, o professor, esse profissional, então esse, retomando o anterior. Aqui foi falado, olha, o pronome deste está mal empregado, pois retoma termo anterior. Se ele retoma, tem que ser desse e não deste. Mas vamos então analisar aqui, no segundo período. Vamos então aqui analisar. Aqui, ó. A carteira de identidade nacional está revolucionando a identificação dos cidadãos. Com um padrão nacional e um número único para todas as unidades da federação, a emissão desse documento dito anteriormente, DC, certinho, realmente está mal empregado. Deveria ser DC. Há um erro aqui mesmo, tá? Então a afirmação está correta. Vamos à frente. A locução verbal está revolucionando apresenta aspecto temporal durativo. Importante isso aqui. Porque é justamente aquele emprego que a gente falou, o bom emprego do gerúndio, né, que a gente tratou. Numa locução verbal acurativa, aquela que transmite aspecto temporal durativo, está em desenvolvimento, está revolucionando. Exatamente, certo. Beleza? A alternativa B está correta. A expressão de acordo com pode ser substituída por consoante, mantendo-se o sentido e a correção gramatical. Então vamos aqui observar. Olha, de acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, já foram emitidas consoante o Ministério, conforme o Ministério. Então, consoante, segundo, conforme, tem o mesmo valor. De acordo com, tem o mesmo valor de conformidade. A gente trabalhou isso em coesão. Lembra? Show de bola, tranquilinho. Então, a gente percebe também o bom emprego. Olha o próximo. Como a disponibilidade do serviço se iniciou em dezembro de 2023, não cabe o emprego do verbo no presente está no último período do texto, mas esteve. Então tem que ser o pretérito perfeito esteve, tendo em vista que faz referência a tempo anterior, no tempo passado, a fim de preservar a correção gramatical. Então vamos aqui observar. Ele está mal empregado no texto. Então vamos aqui observar no último período do texto. Aqui nós temos o está. Olha só. Olha o que foi dito aqui, ó. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, já foram emitidas 4 milhões de novas unidades da nova Carteira Nacional de Identidade Nacional em todo o país. Em Rondônia, o serviço ele está disponível atualmente. O serviço ele está disponível desde dezembro. Então essa disponibilidade começou lá no passado, mas vem até o dia atual.
Então o está corretamente, né? Ele não esteve, ele continua disponível. Então marca a atualidade. Começou no passado e preserva no presente. Então, aqui se falou que não cabe o emprego do presente? Não, cabe sim. Então aqui há o erro. Alternativa D de dado que a gente tem que marcar. Letra E. O emprego do artigo as em todas as unidades é obrigatório. Sim. Quando a gente tem o pronome indefinido, todos, todas, e na sequência um substantivo plural, nós devemos colocar o artigo. A não ser que o substantivo posterior, plural, ele não admita artigo. Tá legal? Mas nesse caso, unidades admite sim. Então, todas as unidades, e não todas as unidades. Todas as unidades. É obrigatório sim. Por isso, a alternativa D de dado é que a gente marca. Né? 18. A 18, ela é interessante porque ela trabalha a interpretação de texto, né? E a gente perceber, além do que está escrito literalmente, tá? Importante a gente perceber isso. Assinale a opção em que, aliás, não é além, mas de acordo com o contexto possível. Essa é a ideia, tá? Assinale a opção em que a frase apresenta uma crítica social formulada de maneira irônica. O que é a ironia? Falar uma coisa, declarar uma coisa, quando na realidade você quer marcar outra. Você quer marcar uma oposta. Tá? Você afirma uma coisa querendo dizer outra. Isso é a ironia. Tá? Beleza, então vamos lá. Tem que ser uma crítica social e tem que ser irônica. Vamos à alternativa A. A desigualdade social é um problema grave. Não há ironia nenhuma, realmente. Né? Nenhuma aí. É realmente. Que precisa ser combatido com políticas públicas eficazes. Há uma crítica e não há nenhuma ironia aí, é uma literalidade. Né? Então aqui não há uma ironia. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem sem acesso a serviços básicos essenciais. É infelizmente mesmo. Né? Então, na realidade, se há um problema, infelizmente. Então, também a gente percebe aqui que é uma crítica e a gente nota aqui que não é irônica. Letra C. É admirável, olha, eu admiro, tá? É admirável como alguns conseguem enriquecer honestamente em um sistema tão justo e igualitário. Aí a gente sempre vai pensar, vem cá, o sistema, ele realmente ele não é desigual, não? Porque tem alguma coisa de desigualdade, não é possível, né? Que todo mundo ache que a gente está em mil maravilhas, né? O sistema é tão justo e igualitário assim? Não. O sistema não é justo. O sistema não é igualitário. Tá legal? Você pode até pensar, ele é justo sim, né? A sua desigualdade é natural, ele é justo sim, mas igualitário ele não é. Então, na realidade, o sistema não é justo e igualitário. Na realidade, não se quer admirar. Na realidade, está se fazendo uma crítica. Rapaz, eu até admiro essas pessoas que conseguem enriquecer honestamente. Então você duvida se a pessoa realmente se enriquece honestamente e você mostra que, na realidade, o sistema não é justo nem igualitário. Então você diz uma coisa que, na realidade, quer dizer o contrário. Aí está a ironia. Alternativa C. D de dado. A pobreza urbana resulta da falta de investimentos em educação e infraestrutura. Grande verdade aqui, né? Não há nenhuma ironia aqui. Letra E. O crescimento econômico deveria beneficiar toda a população de forma equilibrada. Sim, também não há nenhuma ironia aqui. Está se dizendo literalmente algo. Né? Então a gente nota a alternativa C. 19. Leia a frase a seguir de Fernando Pessoa. O homem é do tamanho do seu sonho. Também, eu estou copiando isso daqui de outras provas, tá legal? Aí a gente vai achando ali sempre uma marcação ali e tal. O homem é do tamanho do seu sonho. Cara, você está estudando para o concurso público. Você é do tamanho do seu sonho. Isto é, se você sonha e você faz por onde, é natural que você tenha o sucesso. E aí você vai se tornar grande de acordo com aquele sonho que você teve. Eu quero passar no concurso, TJ Rio, quero ser analista, quero ser técnico. Se não houvesse essa vontade anterior, como é que você ia querer fazer o concurso? Então é o seu sonho que movimenta o seu sucesso. É basicamente isso que ele quer dizer pra gente, né? Com base no sentido da frase, assinale a alternativa correta. O autor afirma que o valor do ser humano está limitado às suas condições materiais e sociais. Não. Ele não está limitado às suas condições materiais e sociais. Não é isso. Ele está mostrando que se você sonha e você realmente se dedica a isso, você pode se engrandecer. É isso. Então fica fora.
Letra B. A frase sugere que os sonhos ampliam simbolicamente a dimensão humana, ultrapassando limites. Rapaz, realmente, hein? Você não pode se julgar pequeno, mas se você tiver sonho e fizer por onde, você vai crescer. É isso que se quer dizer. Então, isso sugere que os nossos sonhos eles ampliam simbolicamente a dimensão humana. Aí, simbolicamente, por quê? Porque não é para você crescer literalmente, né? Mas simbolicamente esse crescimento social, econômico e assim por diante. Ultrapassando limites concretos. Na realidade, você poderia ir até aqui. Não, mas você consegue ir aqui, aqui, e assim por diante. Você ultrapassa limites concretos. Cara, eu gostei de saber aqui. Vamos para C. O enunciado indica que sonhar excessivamente afasta o indivíduo da realidade prática. Não. Aqui não se falou de sonhar excessivamente. Aqui dá para a gente ver bem essa ideia comedida. Se você sonha e você realmente corre atrás, você consegue algo. Então não é a ideia de sonhar excessivamente e isso afastar o indivíduo da realidade. Não. O texto defende que apenas grandes realizações objetivas definem a importância do homem. Não é isso. As grandes coisas é que vão definir a importância do homem. Não é isso. Isso daqui, essa frase ela é motivacional. Se você sonha com alguma coisa e faz por onde, você cresce. Essa é a ideia. Letra E. A ideia central da frase é de que o sonho deve ser contido. Não. Né? Então, o homem é do tamanho do seu sonho. Então, quanto mais você sonhar e que você faça algo, né, em prol disso, a sua tendência é de crescimento. Então, não há limitação. Né? Por isso, a gente tem a alternativa B de bola. E a gente tem a 20. Nas opções a seguir, há uma afirmação e uma inferência cabível supostamente extraída dessa afirmação. Cara, isso aqui é exatamente igual a banca faz. Tá legal? A gente trabalha isso em máximas conversacionais, a nossa aula 3 do curso. Tá? Vamos lá. Assinale a opção em que a inferência indicada é inadequada por violar as expectativas pragmáticas do discurso. Vejamos. Mesma linguagem que a banca utiliza, tá? O número de acidentes marítimos diminuiu neste ano. O número de acidentes marítimos diminuiu neste ano. Isso então significa que as normas de segurança estão sendo mais respeitadas. Natural, né? Uma coisa pode levar a outra, sim. Veja, se as normas de segurança estão sendo mais respeitadas, então significa que o número de acidentes marítimos diminuiu. Ok. Concorda comigo que eu posso entender isso? Ok, uma inferência possível, né, cabível. O número de acidentes diminuiu porque as normas de segurança estão sendo mais respeitadas. Consigo entender isso. Show. Então vamos lá. Essa está adequada, eu gostei. Olha a próxima. A tripulação recebeu treinamento intensivo antes da missão. Então, olha só, se a tripulação recebeu o treinamento intensivo antes da missão, então a operação tende a ocorrer com maior eficiência. Se houve bastante treinamento, a tendência de mais eficiência é maior, né? Natural. Então, cabe também essa inferência. O comandante pediu que os marinheiros permanecessem atentos durante a navegação noturna. Ele pediu total atenção deles. Por quê? Porque havia risco, aumento do risco naquela travessia. Naquele momento haveria risco. Por isso ele pediu total atenção. Tem relação? Opa, tem a ver. D. O navio manteve velocidade constante durante toda a viagem. O navio manteve velocidade constante durante toda a viagem. O mar estava completamente calmo em todos os momentos. Não dá, né? A gente sabe muito bem, primeiro, o conhecimento de mundo. Nem sempre o mar está completamente calmo, em todos os momentos. Não dá, né? Mas o fato de se manter ali a velocidade constante é lógico. E essa velocidade constante pode variar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, mas a velocidade constante se manteve. Então, é natural que, de repente, o mar pode ficar revolto em determinado momento, outro não e tal, mas isso não tira a velocidade constante, né, na viagem, ok? Então, não significa necessariamente que o mar está completamente calmo, completamente aqui, ele é categórico, né? E em todos os momentos, todos aqui também, ele é categórico. Ele pode ter movimentado de alguma outra forma, beleza? Isso não impediria que a velocidade constante se mantivesse. Então, a alternativa de dado que a gente tem que marcar. Vamos a E. Os radares apresentaram falhas repetidas ao longo da operação. O sistema de monitoramento precisa de manutenção. Opa!
Se eles apresentaram falhas, é natural, então, que eles precisam de manutenção, beleza? Então a gente nota a alternativa D de dado como a correta. Como a gente havia colocado antes, então o gabarito aí está para você conferir. E aí, só para a gente lembrar, né? De acordo com o conteúdo programático, a gente então trabalhou esses temas aqui. Tá? Vamos fazer então um raio-x disso? O que cada questão cobrou, para ficar mais prático a gente lembrar? Então, bora lá. A questão 1 pediu compreensão de texto, né, interpretação de texto. A questão 2 foi aquela questãozinha de acentuação gráfica. A 3, trabalhando coesão textual, lembra? Mecanismos de coesão. A 4, reconhecimento de tipo textual. 5, emprego de tempo verbal, né, que a gente trabalhou. 6, aí a gente trabalhou a compreensão e interpretação de texto, 6 e 7. A questão 8, então eu trabalhei ali pronome, verbo e a relação de coesão, tudo ali concatenado na parte de coesão, tá? São várias perguntinhas ali que a gente colocou nas alternativas. A questão 9, acentuação gráfica novamente. A questão 10, veja, eu coloquei esse daqui, ó, em cor em preta, aqui também em cor preta, por quê? Não está necessariamente assim, né, no conteúdo programático, mas a banca vai cobrar, pela forma que a banca cobra. Ela vai cobrar isso. Então, intertextualidade, fique muito ligado. A parte também ali de pronomes e tal, fique bem ligado. Verbo e assim por diante. A questão 11 trabalhou o valor semântico de adjetivo. 12 pedindo ali tipo textual. 13, interpretação. 14, emprego do gerúndio. Aí a gente trabalha ali a correlação de tempos e modos verbais. A banca vai cobrar gerúndio, fica ligado. Questão 15, trabalhando a coerência. Questão 16, gênero textual. 17, ali eu coloquei mais ali de pronome, preposição e verbo. 18 e 19 e 20, a gente trabalhando então aí a interpretação de texto com as máximas conversacionais que a gente viu lá na aula 3. Tá legal? Então deu para a gente ter essa noção aí a respeito dessas questões. Tranquilinho? Então fica aqui a dica, tá? Para você treinar bastante. Quanto mais questões você fizer, uma questão guiada, questões guiadas, por isso que no nosso curso a gente fala 80-20, faça 80% de questões, do tempo livre resolvendo questões, e 20% você vai para a teoria. Tá? Quanto mais questões você faz, melhor você fica para encarar a banca FGV. Tá legal? Show de bola? Então até o nosso próximo ponto de controle e até os nossos próximos simulados, que a gente vai com você, guiando você, junto com você até a véspera da prova. A gente está direto com vocês até a prova. Um grande abraço, valeu moçada!